Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, povo de Deus, ao canal Rumo ao Triunfo da Imaculada. O assunto de hoje é sobre a profecia dos plenilúrios de Dom Bosco, de São Dom Bosco, um grande santo do século XIX. A profecia diz o seguinte: 400 dias após o mês das flores, que terá 2 luas cheias, a revolução será proclamada na Itália. 200 dias depois, o Papa será obrigado a deixar Roma e andará errante durante 100 dias. Depois do que regressará à sua capital e cantará em São Pedro o Te Deum de salvação. Dom Bosco escreve que em 1870 se encontrou como que numa realidade sobrenatural e ouviu uma voz que lhe informou sobre fatos futuros. Algumas das partes que ele ouviu foi: agora a voz do céu é para o pastor dos pastores, ou seja, o Papa. Tu estás na grande conferência com os teus assessores, mas o inimigo do bem não fica quieto um instante. Ele estuda e pratica todas as artes contra ti. Semeará a discórdia entre os teus assessores e criará inimigos entre os meus filhos. As potências do século vomitarão fogo e gostariam que as palavras fossem sufocadas na garganta dos guardiões da minha lei. Isso não acontecerá. Que farei? Baterei nos pastores, dispensarei o rebanho para que os sentados na cadeira de Moisés procurem bons pastos e o rebanho docilmente ouça e se alimente. Mas sobre o rebanho e sobre os pastores pesará a minha mão. A carestia e a peste farão com que as mães chorem o sangue dos filhos e dos maridos mortos em terra inimiga. E de ti, Roma, que será? Roma ingrata, Roma efeminada, Roma soberba. Tu chegaste a tal ponto que não procuras outra coisa, nem nada mais admiras em teu soberano Deus, mas admiras apenas o luxo, esquecendo que sua glória verdadeira está sobre o monte Gólgota. Roma, eu irei a ti 4 vezes. Na primeira, golpearei as tuas terras e os seus habitantes. Na segunda, levarei a destruição e o extermínio até os teus muros. Não abres ainda os olhos? Virei a 3ª vez e derrubarei as defesas e os defensores, e ao comando do Pai seguirá o reino do terror, do medo e da desolação. Mas os meus sábios fogem. A minha lei continua sendo pisada, por isso farei a 4ª visita. A guerra, a peste e a fome são flagelos com os quais serão castigados a soberba e a malícia dos homens. Outro sonho profético de Dom Bosco. Naquele momento, viu-se uma multidão de homens, mulheres, velhos, crianças, monges e sacerdotes, tendo à frente o Santo Padre, sair do Vaticano, ordenando-se como fosse uma procissão. Nesse meio tempo, chegou a uma pequena praça coberta de mortos e feridos, e vários dos quais pediam conforto insistentemente. Depois de ter caminhado por um espaço correspondente a 200 nasceres do sol, cada um percebeu que não estava mais em Roma. Depois, quando pôs os pés na cidade santa, começou a chorar ante a aflição demonstrada pelos cidadãos, muitos dos quais haviam morrido. De volta a São Pedro, cantou o Te Deum. As cidades, as vilas, os campos tinham sua população bastante diminuída. A terra estava pisada como se tivesse passado um furacão, um temporal, o granizo,
E as pessoas iam umas ao encontro das outras, dizendo com a alma comovida: Este Deus em Israel. Deus está em Israel. Do início do exílio até o Tedéum, o sol levantou-se 200 vezes. Todo o tempo que passou durante a realização desses fatos corresponde a 400 gires de sol. Bom, algumas observações sobre essas profecias de São Dom Bosco, né? A gente vê que essas duas profecias elas se complementam, pois elas falam do fim dos tempos, né? E do martírio de muitos fiéis, da purificação do mundo, né? O mês das flores no hemisfério norte é o mês de maio. Então, o mês das flores que tem 2 plenilúrios, ou seja, essas 2 luas cheias, é justamente no ano de 2026. É o próximo mês de maio que haverá essas 2 luas cheias, será em 2026. 400 dias após maio de 2026, recai na terça-feira, 6 de julho de 2027. 200 dias após o dia 6/7 de 2027, ocorre no sábado, 22 de janeiro de 2028. 100 dias após esta data, ocorre na segunda-feira, né, o dia 1º de maio de 2028, que é onde acaba a profecia. Então, é bem provável, né, que essa profecia de São João Bosco comece a ocorrer em 2026. Quem somos nós para sabermos datas, né? Estamos apenas tentando interpretar uma profecia desse grande santo. Porque o mês das flores de 2026, que é maio, né? O mês das flores é maio. Em 2026, que esse mês de maio terá 2 luas cheias. Então, isso é bem interessante, né? A gente pensar. Vamos rever aqui, bem rapidinho, o que nós já lemos sobre essa profecia dos plenilúrios, para a gente entender sobre essa interpretação. As potências do século vomitaram fogo e gostariam que as palavras fossem sufocadas na garganta dos guardiões da minha lei. Ocorrerá ainda um furacão violento, consumada a iniquidade, o pecado então terá fim. E antes que se passem 2 plenilúrios no meio das flores, a íris da paz aparecerá sobre a terra. O grande ministro verá a esposa de seu rei vestida para a festa. Em todo o mundo aparecerá um sol tão luminoso como não foi jamais, desde as chamas da última ceia até hoje. Nem jamais será visto até o último dos dias. 400 dias após o mês das flores, que terá 2 luas cheias, a revolução será proclamada na Itália. 200 dias depois, o Papa será obrigado a deixar Roma e andará errante durante 100 dias, depois do que regressará à sua capital e cantará em São Pedro o Te Deum de salvação. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo de um site que fala e explica direitinho sobre essa profecia de São João Bosco, né? Vamos rezar muito porque tudo está próximo de acontecer. Esta década será decisiva para a humanidade. Vamos rezar muito e nos preparar para o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.